Oi, crianças! Boa tarde! Continuando aqui a nossa aula de matemática, vamos falar sobre planificação. O que é uma planificação? É um molde que nos permite construir um modelo de uma figura tridimensional como um sólido geométrico. Aqui nós temos a planificação e o modelo que foi construído com base nela. Qual foi o modelo? O modelo de um cubo. Então, você vai dobrando, né? Aqui ele está, achatado, lembra da parte achatada? E aqui os moldes, né? Ele vai explicando aonde você deve dobrar, aonde você deve virar, aonde você deve cortar e no fim ele foi montado e virou um cubo. A partir da planificação, podemos construir modelos de muitos sólidos geométricos. Uma das exceções é a esfera, que não pode ser planificada. Muito bem. Lá na apostila de vocês, na página 70, né? Fala sobre a planificação. Vamos lá? Então, vamos à planificação dos sólidos geométricos. Planificação de um sólido geométrico é a representação, esqueci do E ali, tá? De todas as suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar o todo do sólido. Utilizamos a planificação também como molde para a criação desses sólidos. Ok, vamos entender melhor isso agora. O cubo, vamos falar um pouquinho do cubo. É uma das formas bastante comuns no nosso dia a dia. O dado, por exemplo, possui formato do quê? De um cubo, né? Assim como o cubo mágico e caixas. O cubo é composto por 12 arestas, 6 faces quadradas e 8 vértices. Olha aí o cubo, A planificação dele antes de ser montado e ele depois de montado, Planificação e depois ele montado. E o prisma? É um poliedro que possui duas bases iguais ligadas pelas faces laterais, né? Essas bases podem ter vários formatos, como triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, entre outros. O número de faces, arestas e vértices depende da base. Ele também é comum no nosso dia a dia. Já que existem caixas que possuem diferentes tamanhos em suas bases. Olha aí o prisma. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos a planificação dele, né? Que é o molde dele, e depois como ele foi montado. Lembra que o prisma tem duas bases, ok? E as pirâmides também podem possuir bases diferentes, né? Conforme eu tinha falado para vocês, mostrado para vocês na outra aula. A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices, né? As pirâmides do Egito, por exemplo, possuem base quadrada. Olha aqui, nós temos uma pirâmide, né, com base quadrada, 4 lados, A planificação dela, a base dela está aqui, e aí você junta, né, aqui depois em um único ponto, e aí você forma a pirâmide. E o cilindro, que é um corpo redondo e é igualmente comum no nosso dia a dia. Essa é a forma geométrica de latas, refrigerantes, canos, né? Entre outros. O cilindro possui duas bases no formato de círculo e sua face lateral tem o formato de um retângulo. Em sólidos arredondados, não faz sentido falarmos de números de face e arestas, já que elas são arredondadas, ok? Mas vamos para o que nos interessa aqui, que é a planificação, o molde dele, né?
e o cilindro. Olha o molde do cilindro, ó. Ele tem duas bases, né? E o cone, ele possui uma base circular e sua área lateral possui formato de um arco. Objetos como casquinha de sorvete, chapéu de aniversário, entre outros, possuem formato do quê? Do cone. Olha o cone. Aqui nós temos o cone em planificação, né? Nós temos ele, o molde dele e ele montado ali, ó. Muito bem, crianças. Então, vocês entenderam a planificação? É aquele molde que você tem, né, da figura geométrica e depois vai tendo os passo a passo, onde você recorta e como você monta, ok? Nas páginas 13 e 15 do material de apoio, há planificações de sólidos geométricos. Recorte e monte os modelos. Agora separe os modelos e observe para completar a tabela, atentando para os elementos que cada um deles apresenta. Então, lá na página 13 e 15, você tem do material de apoio os seguintes moldes. Ó, vou mostrar esse daqui. Então, aonde está picotado, tracinhos, ó, é para você recortar. Aqui é para você dobrar, ok? Então, aqui nós temos ele na planificação e depois você vai montar o sólido geométrico, ok? Muito bem. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje sobre a planificação, que é o molde que nos permite, né, construir o modelo de um sólido geométrico, construir um sólido geométrico, né? Muito bem, crianças. Essa foi a nossa aula. Beijos, beijos, beijos. Amo vocês e até a nossa próxima aula.